para viver na comunhão com Teu Espírito. Ó Senhor Jesus, Tu nos leva diariamente aos pastos verdejantes. A Tua igreja está cheia de programas que leva comida aos nossos corações. Tu serve a refeição diária para cada um de nós. É abundante o Teu falar, Senhor, nesta casa de Judá. Senhor, pedimos que Tu venha ajustar a vida do corpo, que Tu venha edificar, fazer com que cada um avance a salvação dentro dos seus corações. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que diariamente cometemos contra a Tua autoridade e santidade, Senhor. Nós anelamos agora por momentos e clamamos que Tu desça para pelejar contra os nossos inimigos, porque eles são fortes, mas Tu é mais poderoso, Senhor. Tu és o nosso muro, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nesses momentos de fragilidade. Aqui estamos dependendo do Teu Espírito. Nos entrega, Senhor, em nosso coração a graça suficiente para vencermos esses momentos de fraqueza, Senhor. Que as consolações do Espírito Santo sejam dispensadas sobre todos aqueles que estão sofrendo agora para andar na verdade e no Teu caminho, Senhor. Que eles sejam supridos e socorridos por Ti agora. Em nome de Jesus, que as obstinações mentais de não aceitar os arranjos divinos que diariamente estão sendo dispensados sobre nós, que essa obstinação em não aceitar os Teus arranjos seja removidas pelo espírito de incredulidade que há no nosso coração, porque não confiamos que as tribulações produzem crescimento de vida, Senhor. Tira o espírito da incredulidade, Senhor, amarra essas legiões, todos os seus comandados, e retira da nossa alma agora todo o espírito da incredulidade. Seja removido agora pelo poder do sangue de Jesus, e que não volte mais, e que a fé possa inundar a nossa alma, Senhor. A confiança absoluta nas Tuas promessas. Sabemos, Senhor, que todos os feitos do passado que estão relatados na Tua palavra são preciosos para nos dar esta comunhão, Senhor, para nos dar, Senhor, esta fé. E agora precisamos exercitar, precisamos praticar os Teus princípios, os Teus ensinamentos, para que as ricas experiências subjetivas do corpo de Cristo seja manifesto todos os dias no meio dos santos. Pedimos a coragem, Senhor, a intrepidez para estarmos fazendo esta obra acontecer todos os dias na nossa vida, Senhor. Oramos pelo fluir, pela profusão dos ministérios na Tua casa, Senhor. Que haja abundância de ministério, de manifestação de dons para a edificação do corpo. Dá fé, intrepidez, coragem para que todos venham exercer o Espírito, para que a Tua igreja se forme, Senhor, o Teu corpo se estabeleça e a Tua autoridade seja restaurada no corpo de Cristo e na terra. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, para que Tu possa entrar e governar poderosamente as nossas almas. Entregamos os nossos corações para Ti neste momento. Trabalha e opera, move a Tua vida dentro de nós, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, ó Rei dos Reis, Senhor da glória, o grande e poderoso de Jacó, o Senhor dos exércitos que nos deu a vitória, está agora à direita de Deus Pai, comandando, controlando todas as coisas nas nossas vidas. Sabemos que o nosso adversário já está subjugado. Glorificamos a Deus por isso. Estamos nas Tuas mãos agora, Senhor, e queremos agora receber a dádiva celestial do arrependimento, para que andemos no caminho apertado, com alegria, com mansidão, com simplicidade.
8 horas e 53 minutos e o programa Vento Sul já entra nesta manhã de segunda-feira com mais uma edição especial com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo para nós um aprofundamento sobre a dica da semana no quadro Tema Central, né? Falando sobre amar é apacentar. E você pode estar interagindo com a gente, enviando aí a sua pergunta para o nosso WhatsApp 0 operadora 19 983 537522. Você pode estar interagindo, postando o seu comentário a respeito desta dica fantástica aí, que foi a dica da semana desde quinta-feira passada, né? Estamos aí com esse seminário, são 10 mensagens que você pode visitar a nossa loja virtual e fazer seu download, né? E já tê-lo em produto digital ali, fazendo com que esta dica da semana seja ruminada e divulgada através aí da comunidade da cidade onde você mora. Então fica aí a dica, né? A dica da semana, programa Vento Sul, tema central, participação do ministro da Palavra. Já, a partir das 9 horas, aí nós teremos aí a sua companhia. Vamos aproveitar e esse link que você recebeu do Facebook, podemos aí estar divulgando para todos os grupos do contato que você tem. Tanto do Facebook, como do WhatsApp, como do Instagram, para que muitas pessoas possam estar aí recebendo, né, esta mensagem que é trazida aí pelo ministro da Palavra, falando sobre esse assunto, né? Amar é apacentar. Mancha não há em ti. Tu és minha expressão, todos podem ver a pureza, a santidade e a justiça. Você pode estar Ser interagindo, Senhor Jesus, chegamos na Tua presença, glorificamos o Teu nome, Senhor, exaltamos o Teu nome neste lugar, que a palavra do Espírito. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Posto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul.
Bom dia pra você. Olha a hora, antes da hora não é hora, depois da hora também não é mais hora. São 9h02 e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Gente, segunda-feira, dia de tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí sempre um aprofundamento sobre esses assuntos que tem sido aí a dica da semana, né? Hoje falando sobre a questão do Ministério do Amor para o Apacentar, né? Esse seminário com 10 mensagens, Amar é Apacentar, que foi uma bênção essa dica, né? Nesses momentos em que a igreja precisa manifestar esse dom supremo, né? O amor, né? A gente tem tantas habilidades, Deus derramou tantos dons, né, sobre nossas vidas, né? Mas lá em 1 Coríntios 13, o Espírito já nos traz, né? Que se não tiver amor, né, não vai funcionar, né, gente? E esse amor a gente sabe que é conquistado nessa aproximação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos é possível através dessa continuidade, desta frequência, estando conectados na mesa do Senhor. Bom dia para você que já está acompanhando aí o programa Vento Sul pelo Facebook. Fique muito bem à vontade, né? Muitas pessoas aqui já estão interagindo com a gente, né? E lembrando que você pode deixar postado aí o seu comentário sobre esse assunto, né? Esse seminário, a dica da semana. Muitas pessoas depois na reprise, elas vão estar ali olhando e lendo ali, né, o seu comentário. Então isso você estará ajudando aí a gente fazer o nosso trabalho de divulgação da mesa do Senhor. Então é muito importante que você participe, que você interaja, né? Pode enviar sua pergunta sobre esse assunto para o nosso WhatsApp, que está aqui na tela aí, né? 019 983 537522. Seja bem-vindo. E você que já está no aplicativo Pão de Judá, aplicativo tudo de bom para nós, né? Esse aplicativo é realmente o melhor aplicativo aí, que traz para a gente algo muito importante, né, para nós, né? É um aplicativo de autoajuda, onde tem vários ícones ali, que ao você estar tocando nele, né, você vai realmente experimentar algo novo na sua vida. Tem ali o ícone orações doutrinárias, né, momento da oração, e realmente, bom dia, Neuza, esse aplicativo pode ajudar tudo de bom para nós, né, Neuza? Bom dia, é verdade, Marcos, é um aplicativo assim que de fácil acesso, né, e pesa bem pouquinho no aparelho, seja Android, seja sistema iOS. Ele corresponde muito bem, ocupa muito pouco do armazenamento para o tanto de material que ele tem, porque é muito estudo bíblico, é muita ajuda, é muita oração, é muito momento de oração, muita questão daquela imagem, né, da natureza ali que ministra tanto a presença de Deus, né, junto com aquelas letras de orações maravilhosas, né, sempre baseadas na palavra de Deus, que trazem muito conforto, assim, a gente vê pelos comentários, né? Cada um que vai acessando esse momento da oração pode deixar ali seus comentários, né, gente? E é muito importante, assim, porque aí você fideliza ali pro YouTube, você fideliza para as mídias que estão usando esse aplicativo, você pode estar dando credibilidade, dizendo que aquilo ali é bom para você, que aquilo ali funciona mesmo para você, né? Porque para nós, graças a Deus, tem funcionado de uma maneira rica, né? Verdade, inclusive tem vários testemunhos aí que pessoas que estavam enfermas, com dificuldades aí, acessaram esse aplicativo. Até ontem no culto de Cachoeira nós tivemos um testemunho lá do irmão Jair, né, que ele estava com problema na coluna e ele acessou ali as orações, né, no aplicativo Pão de Judá e teve uma experiência aí de cura, né? Isso é fantástico, né, Neuza? Mostra a eficácia aí dessa ferramenta que está disponível aí para todos nós, né, e de forma gratuita, né, Neuza? Com certeza, Marcos, é apenas a pessoa querer ali chegar no seu celular e entrar lá na Play Store e baixar ali, né? Ele tá nas primeiras opções ali de você baixar ali os aplicativos, ele já está assim, um triguinho, né? Tá aqui atrás de nós, aqui bem no centro aqui do banner, ele está ali, ó. É um triguinho, né? De ouro, né? Porque realmente ele representa um pão vivo que desceu do céu e que faz tanto bem para nós, né? O irmão Jair falou uma coisa muito interessante ontem, que ele tinha produtos para fazer massagem, ele tinha uma pulseira, né, para colocar lá no pulso dele, uma pulseira magnética para tirar, né,
a parte negativa do seu corpo e, de repente, Deus queria expor ele a uma experiência maravilhosa e ele foi para o aplicativo e lá ele encontrou a oração da cura divina, que é tão maravilhosa, né, gente? É verdade, é um testemunho muito legal aí, porque nos encoraja aí a ter coragem, né? Porque às vezes dá qualquer dorzinha física e a gente já apela para o químico, né? Um médico, uma farmácia, não que não possa fazer isso, né? Mas a gente pode ter essa experiência de coragem, né? Ser forte, corajoso e vamos aí exercitar a nossa fé. Mas, gente, é algo que me chamou muita atenção aí nessas mensagens ao vivo que o ministro trouxe aí pelo Espírito, foi a questão do amor, né? E me trouxe aqui agora nesta manhã, 2 Coríntios 5, versículo 14, que foi mencionado já algumas vezes nas mensagens, falando que, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, né? Quero deixar essa mensagem desse versículo na parte introdutória do programa, né? Que tudo tem que ser feito por amor, né, gente? Senão nada vai ser edificado. E não é o amor aquele natural, né? Mas é o amor ágape, aquele amor que vem da revelação de uma obediência absoluta a um ser que nos substituiu lá naquela cruz, né, gente? São 9h08. Bom dia para você que está no aplicativo Pão de Judá e você também que está na 102,7 FM Rádio Interativa. Grande abraço aí, pessoal que está acompanhando essa programação. Você que está no carro, você que está em casa, você que nesse momento aí acordou, abriu os teus olhos para a vida, né? E realmente, se você acessou aí através desta frequência, 102,7 FM Rádio Interativa, uma frequência aí que leva a vida para você. De segunda a sexta-feira, o programa Vento Sul, soprando esperança, soprando acréscimo de fé, através da divulgação dos materiais da editora Vento Sul e através aí do compartilhar e testemunho de muitas pessoas que interagem aí no programa, né? E já a partir das 9h15, 9h20, teremos aí a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí no quadro Tema Central o aprofundamento a respeito da dica da semana. Então você vai acompanhando, né? São 9h09, né? Nesse tempo aí, você pode estar enviando esse link e convidando muitas pessoas também a participar. Aqui muitas pessoas já acompanhando o programa, deixando ali postado sempre um comentário, que a gente fica muito feliz aí com a sua momento de estar interagindo no programa, porque para nós é muito edificante também o seu compartilhar. Deus vai falar contigo e te aproximar. Acesse o site www.pandejudá.com.br e desfrute de um manancial para a sua edificação espiritual. Lá você encontrará artigos, louvores, terapia espiritual online, Rádio Menorá, Rádio do Reino, ministrações da palavra ao vivo. Tudo isso vinculado para a edificação do novo homem e a expressão de Cristo por meio da sua igreja. Acesse o site www.pandejudá.com.br. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, Que é consolidada no mercado. e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem?
você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga!
Amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Tu és a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Preciso estar ligado a ti para receber a seiva da vida. Sem ela eu morro. Tu és a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Preciso estar ligado a ti para receber a seiva da vida. Sem ela eu morro. Mas se permanecer em ti, para sempre viverei. Para sempre viverei. Para sempre viverei. Tu és a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Preciso estar ligado a ti para receber a seiva da vida. Sem ela eu morro. Mas se permanecer em ti, para sempre viverei. Para sempre viverei. Para sempre viverei. Jesus Cristo, quando trilhou a terra, anunciou a boa notícia, a salvação eterna que há no nome dele. A Boa Nova é um kit em áudio que tem como conteúdo a palavra de Deus revelada para anunciar a sua vontade genuína, por meio das boas novas de Jesus. O primeiro volume revela o perdão de Deus para os homens, assim como a vontade de Deus de que seus filhos pratiquem esse perdão diariamente. Você conhece o perdão de Deus? Você já sabe o que significa perdoar? Escute, medite e busque a comunhão com Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Adquira agora o seu em www.editoraventosul.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120.
a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e terão a plena redenção. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e terão a plena redenção. Jesus Cristo, quando trilhou a terra, anunciou a boa notícia, a salvação eterna que há no nome dele. A Boa Nova é um kit em áudio. 9h25, né? Nós já estamos aí com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, nesta manhã de segunda-feira, no quadro Tema Central. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Neuza. Bom dia, irmão. Essa dupla dinâmica do reino do Amém. Senhor. Né? Amém, Jesus. Que bênção. Bom dia, ministro. Muito obrigado aí pela sua participação. Os ouvintes aí das coligadas, também das parceiras aí das FMs, né? Que tem muitos ouvintes ali, que todos sejam muito abençoados no dia de hoje. E os ouvintes aí direto aí da TV Menorá. Que legal, aí muito obrigado aí também pela sua participação, pela sua disponibilidade de sempre na segunda-feira, que é um dia bastante corrido aí, né? Porque são várias programações que tem essa possibilidade da inserção ao vivo com o ministro, né? E eu queria já aqui, como introdução do programa hoje, cujo assunto é a dica da semana, né? Esse seminário Amar é Apacentar, que tem como tônica a revelação do amor de Cristo, né? O amor de Deus que nos revelou Cristo, o amor de Deus por cada um de nós, né? E ontem à noite mesmo, no culto mundial, o ministro trouxe em evidência a questão da obra única de Deus que precisa ser revelado ao coração de todos os servos. E o ministro trouxe em evidência ali, João capítulo 6, no versículo 27 até o versículo 29,
e que me chamou muita atenção, e eu queria que o ministro já começasse com essa introdução, falando um pouco sobre isso, que o versículo 27 fala que nós precisamos trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna. E só se consegue tirar a ênfase da necessidade da subsistência natural quando nós temos a revelação do amor e colocamos, né, os interesses de Deus em primeiro lugar, né, ministro? Fala um pouquinho sobre essa conversão, né, de deixar as coisas naturais de segundo plano e começar a trazer as coisas que realmente interessam para o reino em primeiro plano, ministro. É uma questão de visão. Essa questão do estar buscando o reino em primeiro lugar é uma questão de ganhar de Deus a visão do que realmente nossa vida precisa. Porque eu nem sei o que nós precisamos para ser completos, realizados, satisfeitos e felizes. Mas quando Jesus diz que nós temos que batalhar pela comida que me leva para a eternidade, ele está falando a verdade. Eu tenho que priorizar essa alimentação, esse cuidado, porque eu não sei quanto tempo a gente tem na Terra, mas na eternidade eu sei que é para sempre, né? Então ninguém vai investir numa coisa que vai terminar, que vai acabar daqui a pouco. Seria um contrassenso, até racional, você investir em coisas que além do que o necessário, que eu falo, né? Porque a gente precisa das coisas naturais, é óbvio. Nós precisamos da subsistência, mas isso não deve ser o foco da nossa vida, né? Isso deve ser a manutenção das coisas até Jesus nos trasladar para outra dimensão. Então, o crente não tem essa realidade, o cristão está vivendo intensamente o tudo, como se fosse hoje, nesta dimensão. Então Jesus diz assim, olha, cuidado, vão investir naquilo que é mais importante. E a obra de Deus é única, porque no momento que Deus conquistou a tua alma, tu obteve a plena redenção e está pronto para a eternidade. E só essa comida que não perece, né, mas que subsiste eternamente, é que vai nos colocar no reino já antecipadamente na próxima dispensação. Então Jesus estava falando algo muito importante, muito sério ali para todos, né? Até porque se tem uma promessa do próprio Cristo, né, em Mateus 6,33, que se nós dermos ênfase, né, para que aquilo que realmente tem interesse do reino, as demais coisas serão acrescentadas, né, ministro? Com certeza. Amém. Não vai faltar. Porque o que falta? O que falta é a ambição excessiva que nós temos, que sempre queremos mais do que precisamos, né? Aí, claro que Deus não vai preencher esses caprichos. Verdade. Ministro, como tema central, nós temos aí o seminário Amar é Apacentar, né? E foi apontado, assim, em várias ministrações sobre a autoconfiança. Então, surgiu uma pergunta aqui: como surgiu a autoconfiança e qual o estrago que ela pode nos causar? A autoconfiança surgiu quando Satanás entrou na alma humana. Ali, a rebelião entrou na alma humana, porque viver independente de Deus é rebelião. Consciente ou não, né? A nível de penalidade, não. Mas a nível de verdade eterna, quando Satanás entrou na alma humana, ali entrou a autoconfiança junto, né? Seria uma autovida, então, ministro? Uma autovida. Sim, é uma vida que a pessoa dispensa a Deus para viver, né? Sendo que ela é um produto de Deus e totalmente dependente dele. E isso é uma estupidez, a pessoa não querer voltar para sua condição de dependência do Senhor, né? Mas geralmente as pessoas não aceitam isso assim de uma forma simples. Verdade. Amém. Pode continuar, irmão. Então, quais meios, ministro, que Deus toma para quebrar a autoconfiança de um homem? Aí só as provações, as tribulações, como Pedro, né, foi testado
Pedro tinha muita confiança em si, né? E aí a situação foi indo, e chegou numa hora que ele teria que sustentar o que falou e o que disse. E aí vai chegar momento em que eu não vou conseguir sustentar o que eu falei, porque eu tenho limites psicológicos que me dão assim limitações, e tudo que vai extrapolar a limitação da psique do homem, ele não consegue sustentar. E a situação que se apresentou diante de Pedro era uma situação que mexeu no lado, acionou o medo excessivo nele. Porque a pessoa que tem um temperamento semelhante ao de Pedro, uma das fraquezas mais evidentes é o medo, né? Que é o temperamento sanguíneo, né? Então, a sua fraqueza mais forte, mais evidente é o medo. E a tentação veio nesta mesma direção, né? Ele tinha feito promessas para o Senhor, ele tinha dito palavras que ele ia morrer antes do Senhor, mas ninguém ia tocar a mão no Senhor. E foi exatamente o que ele não confirmou, negando explicitamente na frente daquele que recebeu as palavras. E ainda chegou a dizer que nunca conheceu Jesus. Para você ver como as trevas dominam a mente de um homem vergonhosamente, com grande facilidade, né? Ele ficou totalmente exposto ali, né? Não cometeu a morte, talvez, porque tinha medo, né? Também. Quem tem medo da morte, né? Foi isso que ele estava com medo da morte, na verdade. Amém. Ele sabia que os 7 palmos estava próximo, né? Então Jesus. ele quis fugir daquilo e deu no que deu, né? Só Jesus. Tá certo. Ministro, as últimas mensagens têm falado bastante de 2 temas, né, que se interligam e que nos traz assim uma orientação profética, que é a questão do julgamento e a questão do amor, né? E até o ministro, numa outra mensagem aí, comentou sobre a experiência de José. E eu meditando na passagem em que José recebeu de volta seus irmãos, lá no livro de Gênesis 45, ali fala que José chorou, né? E trouxe em evidência o acontecimento. José chegou e disse, né, para os seus irmãos, né, a situação de que eles tinham vendido José para o Egito, mas logo depois dele ter trazido o acontecido, ele já disse para os irmãos que não era para os irmãos nem se entristecer e nem ficar irado consigo mesmo, porque Deus estava no controle daquela situação, né? E fala um pouquinho sobre essa experiência, assim, porque José tinha muitas razões, né, de ficar irado, de praticar a justiça própria e de realmente aproveitar aquela situação e de julgar e judiar dos seus irmãos. Mas ali ele manifestou o amor de Deus, né? Fala um pouquinho sobre essa experiência, ministro. A tentação de Deus sempre tem 2 lados, né? Tem o lado que tu está sendo acossado, atacado, agredido, rejeitado, desprezado, e o sofrimento é intenso na pessoa, mas a pessoa tem que ter reações bíblicas para ser aprovado por Deus. E José teve, né? Aí depois a coisa virou. José se engrandeceu, subiu, elevou-se, e agora vamos tentar, mas ver se tu não vai se aproveitar dessa bênção que eu te dei para escarnecer os teus irmãos e atacar os teus irmãos e se vingar dos teus irmãos. Ele também reagiu biblicamente. Esse é um homem que tipifica Cristo. Amém. Ele é perfeito na obediência ao Senhor, coisa que ainda não somos, né? E somos tão fracos e precisamos chegar nesse ponto de independência da carne e total dependência do Espírito. A gente tem que sempre agir por Deus em qualquer situação na vida. Isso é uma lição para nós.
como a gente deve tirar lições bíblicas desses exemplos do Velho Testamento, porque eles são assim muito vivos, porque são experienciais. Os princípios na velha carta, na velha aliança, elas são vivas. Sim. Né? Então, tu quer entender o que é o amor e o que é a obediência a Deus, tu tem que olhar para a vida de um personagem. Tu quer ver o que é rebelião, tu vai lá ver o que é um personagem que se rebelou, que é Saul. Tu quer ver um homem segundo o coração de Deus, se Deus considerava perfeito para ele, mesmo com fraquezas e defeitos expostos, mostra Davi. É ali que tu tira muitos ensinamentos para você ficar agradando a Deus, assim, de uma forma que tudo seja feito pelos conselhos do Senhor. Porque Deus sabe que nós não conseguimos ser perfeitos com essa multiplicação de iniquidade. José viveu numa época bem diferente da nossa. Hoje, as trevas se maximizaram dentro das pessoas. O domínio, o cuidado, a amarração das coisas ficaram bem mais fortes. Então hoje essa geração, a última que eu considero, está assim numa situação bem delicada. Porque eles ouvem o Evangelho e desprezam completamente. E muitos, a grande parte da população mundial, despreza Deus hoje, né? A coisa chegou num ponto assim, que é só 1/3 mesmo do planeta que ainda tem um certo temor de Deus. É 1/3 só. E bem que as Escrituras deixam entender que no final dos tempos seria essa a proporção, né? Porque naquela grande guerra final vai morrer 1/3, né? Então tem 1/3 de cristãos hoje na Terra que pode-se dizer, mas aquele que é do reino é 0,001%, né? São cristãos nominais que receberam a regeneração, amém. Sim. Mas cristão capacitado, preparado com a palavra para servir Deus é poucos. Então Deus tem que usar pedras. Sim. Né? Deus, assim, quando me chamou, estava usando uma pedra, né? Porque não sabia nada, né? Os judeus, quando se convertem, eles têm toda a cabeça formada pela lei do Senhor. Paulo, por exemplo, quando se converteu, foi uma benção, porque já tinha um avanço maravilhoso. Agora, nós somos analfabeto total. Quando chega na igreja, vai ter que aprender tudo. Não temos um princípio de Deus na cabeça. Né? Verdade. Ministro, dando seguimento a essa mesma colocação aí sobre José, nós vimos que José, ele conquistou, né? Ou Deus conquistou nele um coração purificado, né? E na primeira ministração desse seminário, o ministro falou que estaria trazendo em evidência alguns aspectos lá de uma reunião de 2011, né? Que houve uma reunião do presbitério, que o ministro falou de um dos aspectos era a questão de um coração puro. E aí tem uma pergunta aqui, como Deus processa essa purificação no coração do homem? Aonde que nós entramos como cooperadores e aonde que Deus entra, né, como aquele que faz o milagre, ministro? Esse processamento é um conjunto de coisas, assim, por exemplo, busca do conhecimento, o jejum, a oração, a aplicação da verdade, exposição pelos quebrantamentos da vida, iluminação do Espírito Santo, né? Mas o quebrantamento é fundamental para liberar o Espírito e purificar o coração. Mas é um processo que vai ter que ser feito até chegar no quebrantamento. E esse quebrantamento não é o homem que faz, é Deus que no seu poderoso gabinete cheio de mistérios, que faz com que as coisas aconteçam de volta para nós, daquilo que erramos, de uma forma que venha nos quebrantar. E isso também é considerado bênção de Deus, com certeza, né? O Senhor nos quebranta para que a gente
não consiga mais segurar as coisas dentro de nós e resistir ao Espírito Santo, né? Resistir à verdade. A gente, quando é quebrado, a gente fica fraco. Sim. E aí Deus pode fluir. Quando eu digo a gente fica fraco, é o velho homem. Sim. Não tem mais resistência, né? Tá certo. Próxima pergunta. Ministro, na segunda ministração do seminário, uma frase me chamou atenção ali. E aí a pergunta foi feita assim, ó: nossa alma não pode receber folga, pois a mente retrocede rápido. Por que isso acontece, ministro? Porque nós temos duas árvores diante de nós constantemente, aquilo que está no Éden. Você se alimenta da palavra, você gasta 2 horas por dia e fica 8 no mundo. Vendo coisa aqui, ali, vendo isso, falando com aquilo, falando com esse. O palavreado não é cristão, o palavreado é profano. É piada que tu ouve toda hora, é maus tratos toda hora. A mente recolhe tudo aquilo e armazena nas memórias aqueles acontecimentos. Então, por isso que eu digo assim, ó, quanto mais tu dedicar a tua mente a buscar o Senhor e ficar num ambiente mais do Senhor, mais rápido Deus vai fazer a obra. Tá certo. Veja quantas horas por dia uma pessoa em média fica no Senhor e quanto fica no mundo. Né? E agora, se ela chega a acessar as coisas lá na internet que não são de Deus, aí então o retrocesso é rápido. Sim. Verdade. Recebemos aqui uma pergunta aqui, ministro, que fala sobre o amor próprio, né? Tem sido falado bastante do amor, né? Do que constrange, que vem de Cristo, e que devemos amar os outros, né? O próximo. Mas a pergunta é a seguinte: como explicar que após tantos anos de ministrações, seminários e mensagens de edificação, ainda mantemos assim quase intacto o amor próprio? Como está forte ainda o amor próprio? Depois de tá mesmo. Muitas décadas aí, né? E olha, não tem ninguém que escapa disso. Pois é. Como explicar isso? Pessoas assim que expõem assim, que estão quebrados, é poucos. Nem sei se é tão pouquinho que a gente nem... Talvez tenha muitos aí que não saiba, né? Mas o que eu vejo é muito poucos. Mas tem pessoas bem alinhadas com Deus também. Estão quase chegando lá, né? E talvez a hora que Deus apertar eles pulam para a vida espiritual. E eu creio nisso. Que é assim que Deus vai fazer. Porque Ele vem dando comida, vem dando pequenos quebrantamentos aí, os arranjos são pequenos, não são muito fortes. O Senhor vem mantendo a linha dele, assim, até no limite que a pessoa possa vencer. Mas daqui a pouco vem uma coisa que tu vai rodar. Sim. Né? Mas que tu rode que nem Pedro. E não que nem Judas. Só Jesus. Amém. Verdade. Então, a hora de rodar, de receber ali a exposição reprovadora, que você se humilhe, para que você permaneça no reino. Nós temos que agir assim. Né? Tá certo. Próxima pergunta. Ministro, ainda na segunda ministração do seminário, foi dita uma frase, que o que fascina os gentios não são os milagres, mas a manifestação de amor aos perdidos expressado pela igreja. Como que o ministro enxerga isso hoje nos nossos dias? Quando o amor flui, gente, ele flui em todas as dimensões. Não é uma parte aqui, ó, o amor vai fluir ali. O amor vai fluir também só lá. Não, não é assim. É uma natureza que se estabelece e fica no comando do nosso coração, que é o Espírito e a vida de Deus. E a vida de Deus não flui amor seccionado, seletivamente. Ele é amplo e restrito e geral. Então, quando uma pessoa tem amor pelos perdidos, ela tem amor pelos outros também. A gente precisa entender assim as coisas. Só que, devido ao dom ministerial e aos dons espirituais, a pessoa vai trabalhar mais num setor
E claro que o amor vai fluir mais para aquele lado, porque ela está trabalhando naquele lado. Mas ela tem amor para com todos. É isso que a gente precisa entender. Sim. Tá certo. E falando também sobre a questão do amor, né? Tem uma outra pergunta dizendo o seguinte: como discernir se eu tenho amor natural ou amor genuíno pelas pessoas? Olha, tem alguns fatores assim importantes. Primeiro é o finanças, né? Porque o amor por Deus é o amor pelas pessoas. Então não adianta eu querer ver assim, vamos analisar se ele tem amor pelas pessoas. Mas se não tem por Deus, não adianta. Aquilo é natural. Sim. Então, primeiro, o bolso dele se preocupa com Deus ou não? Isso é um sinal de que a pessoa ama Cristo e o reino. É um sinal visível. Agora tem que saber se esse dar é da sobra ou é da necessidade. Então veja quantos detalhes tem aí. Né? Porque a viúva deu tudo que tinha. E Deus abençoou ela. Aquela viúva lá do profeta Eliseu deu tudo que tinha para o profeta comer. Sim. Quem olha aquela situação diz, que profeta que não tem amor. A viúva lá, coitadinha, estava com fome, ele comeu toda a comida dela. Mas o pensamento de Deus não é o pensamento do homem, né? Amém. Sim. E agora? Segundo ponto, assim que eu analiso, com quem você se preocupa? A tua vida gira em torno de quê? Teu medo, teus receios, tuas preocupações, é sobre a tua vida, tua casa, ou é sobre todos? Então a gente tem que analisar essas coisas. Né? Quando eu recebo algo para distribuir, eu dou o melhor para mim e o que não gosto para os outros, também tem que ser analisado. Agora, isso não depende de uma autorreforma humana. Isso é Deus que tem que entrar no meu coração e fazer isso por mim. E eu apenas aceitar essa nova natureza e o modo dela agir e ver as coisas. Entende? Sim. Eu tenho que me conformar à vida de ressurreição de Cristo para liberar ela. Verdade. Nada é humano. Eu queria que vocês entendessem, porque você vai ser divino daqui a pouco. Assim como hoje nós somos crentes carnais e a carne está em evidência e nós estamos só salvos, daqui a pouco tu vai ser divino na alma e vai ser divino lá fora. E isso é o teu ego, vai ser a tua vida, vai ser o teu jeito eterno, vai ser aquilo ali. Sim. Vai haver uma troca de natureza. Verdade. Mas, ministro, são 9h50, né? O programa voa aí, é rápido, né? Mas esse assunto que o ministro falou sobre a questão das finanças, que é uma das características, né, do amor a Cristo e pelas pessoas também, que tem dois fatos ali muito interessantes na Bíblia, que já foi comentado várias vezes pelo Ministério da Palavra, que foi o jovem rico, né? E também Zaqueu, né? Ali nós tivemos duas expressões ali que Deus fala sobre finanças ali. Para seguir ele, tem que se desapegar desse amor impróprio nas finanças, né, ministro? A gente nunca pode fazer um padrão dessas coisas de análise, né? São coisas que a gente comenta para você ver que cada caso é um caso. Sim. No caso de Zaqueu foi uma coisa, a viúva, que ela foi outra, né? Porque junto com a viúva muitos ofertaram altas somas, mas o Senhor glorificou a oferta da viúva. Sim. Então, será que aquele que sobra e oferta para o reino, que não é por um sentimento genuíno de preocupação, mas oferta porque está sobrando muito, ganha muito, ele fez um mau ato? Não. Mas segundo o estágio espiritual dele, é a maneira dele agir. Sim. E Deus considera isso também. Sim. Entende? Mas o que é perfeito? A viúva. Sim. Tá certo.
Deus não está criticando aquele que dá altas somas, entende? Sim. Mas Deus diz o que é perfeito. Verdade. Mas, ministro, então, estamos aí praticamente encerrando, né? Eu queria que o ministro trouxesse as considerações finais aí, fique à vontade. Eu sinto assim de que as igrejas agora temos que fazer um esforço para fazer as inscrições dos canais. O aplicativo tem que continuar, que está crescendo muito. Já estamos próximos, já estamos com 50 mil downloads, eu creio. Né? E também, assim, a agenda do grupo familiar, como os presbíteros vão ter que ajudar aquelas pessoas aí a implantar com correção aquela agenda, porque vai fluir muito se fizer daquele jeito corretamente. E tem aqueles itens ali, parece fácil de entender, mas tem que haver uma reunião com os líderes de grupo e fazer ali, gastar umas 2 horas para fazer uma exposição bem detalhada de todos os... Principalmente tem 3 itens ali que é muito importante, né? Sim. Que é o compartilhar da mesa na semana e as experiências pessoais com os testemunhos ali. Aquilo tem que ser bem feito, porque aquilo é a vida do grupo é ali, aqueles 2 pontos. Se eles não assimilar aquilo ali, ele vai fazer uma salada de fruta que vai ficar horrível, né? Verdade. Então, vou pedir para a Neuza trazer as considerações de agradecimento ao ministro. Então, eu queria desejar, ministro, assim, muita força de Deus assim na tua vida, né? Nós temos visto aí que a carga espiritual é sempre grande, né, sobre os teus ombros, né? Que Deus venha a te manter firme e enérgico, né, naquilo que Deus te mostrar, e estamos aí junto, né, para aprendermos e nos adequarmos àquilo que Deus tem. Mas estamos orando pelo irmão, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus por essa participação e a semana que vem estaremos em nome de Jesus aí de volta. Amém. E temos daqui a pouco mais outro, né? E Nova... assim a nossa vida vai indo. Glória a Deus. Novas do reino, já. Abençoe a família Melo. Amém, em nome de Jesus. Amém. Deus cada vez alcance mais vidas aí, né? Através de vocês. Amém. E vamos abrir mais cidades aí. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Preciso mais 2 cidades aí em 60 dias. Ô, glória. Em nome de Jesus. Vamos correr atrás. Amém? Deus abençoe, ministro. Amém. 9h54, o programa Vento Sul trouxe aí essa participação do ministro da Palavra, né, trazendo sobre esse assunto muito importante, né, Neuza, que é a questão do amor, né, largar o amor próprio e colocar o amor de Cristo em evidência, né, Neuza? É verdade, na verdade é você expandir aquilo que você já tem bastante, né? Se a gente for olhar para dentro da nossa mente, a gente vai ver assim como Deus tem tido cuidado e proteção conosco, né? Então, na verdade, é só você externar isso e alcançar isso para as outras pessoas, né? Que legal, gente. Eu quero mandar um abraço aqui, muitas pessoas aí participando do programa aí no nosso Facebook, né? Programa Vento Sul. Grande abraço aí para todos, não vai dar para falar o nome de todos, mas vários comentários ali que realmente vale a pena você estar acessando, estar ali ruminando, né? E depois na reprise aí você pode estar aí mais uma vez recebendo, renovando, relembrando tudo aquilo que foi falado aí no programa. Então ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos, né? E até amanhã, revisão da Escola do Reino, fique ligado, né? Escola 209, né, Neuza? Não, 210. 210 a revisão. Não, a revisão é 209. Revisão 209, né? Porque aqui no programa Vento Sul, aula dada aí, aula revisada. Agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227. A 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo.
Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, Que é consolidada no mercado. e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga.
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.